Oi, mãe. Primeira a entrar na live com a Lia, né? Tudo bem, minha mãe amada? Boa noite. Deixa eu anotar aqui. Tá certo. Oi. Muito bem. Boa noite a quem entra. Boa noite, mãe. Boa noite, todo mundo. Esta é mais uma Botica Terapia que eu faço toda quinta-feira, 9 da noite. E convido alguém para entrar nesse tipo de consultório performático aqui, em que acaba que todo mundo é psicanalista, terapeuta, paciente, amigo, amiga e tudo mais. Hoje é um encontro muito especial e particular, que é com a Lia Rodrigues, que eu os convidei aqui para ser terapeuta e vice-versa. E a Lia, simplesmente uma pessoa que eu conheço literalmente desde que eu fui gerado. Daí até hoje. Porque ela é uma grande amiga. Eu nem sei como definir essa amizade que ela tem com a minha mãe, Silvia Rinaldinha, que está aqui me dando boa noite. Então, daqui a pouco entra a Lia aqui. Deixa eu ver se ela já está, que eu já chamo. Tchutchuru, ainda não. Mas aqui está o Cadu, por exemplo. Meu amigo amado, Cadu Fávero. Tudo bem, Cadu? Tô aqui bem, é, bem curioso com esse encontro, com a Lia, que é uma pessoa que eu amo profundamente, que me conhece, apesar da gente não estar constantemente juntos, dessa forma mais física e tudo mais, a gente se conhece muito bem, nós somos pessoas. A Lia vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Mas a Lia realmente é uma espécie de amiga, mãe, deusa e pessoa. Tudo no pacotão. Ó, a Lia entrou. Vou te chamar Lia, meu amor. Um segundo. Aqui tá a Lia. Pega o convite aí pra entrar. Oi. Eu tava achando Ah, que era no Zoom. É muito. eita! Você tava esperando um Ó, Zoom te chamar assim. foi a Inês que veio correndo. Mãe, não é no Zoom. É no Instagram, minha Ô, mãe. Inês, o que são essas letrinhas? Tira pra mim essas letrinhas. Elas atrapalham, né? Eu também fico confuso com Eu não elas. sei tirar também. As letrinhas são as pessoas falando, Não participando? sei. Não. São. Ah, então. Problemas agora já de sinal, que eu acho que é daí de vocês, hein? Vamos ver. Aqui a bolinha tá rodando no rosto de Lia e de Inês. Inês, filha de Lia e de Zeca Assunção, uma coisa assim maravilhosa também, que eu amo muito. Ó, caiu Lia Rodrigues. Lia, vou te chamar de novo, hein? Estamos aqui tentando. Ana Kutner, amor. Que bom saber que você está por aqui. Vou chamar a Lia novamente para a gente começar essa sessão aqui no consultório remoto da Liberdade. Chamei. Tira as letrinhas para Lia, quem confunde mesmo. Coisa. Tô Oi. aqui, vê. Tirou as letrinhas? Não, mas não faz mal, vai com letrinha mesmo. Ai, meu Tá, Deus. eu também não sei tirar e me confunde. E são as pessoas falando com a gente que eu nunca consigo acompanhar, me deixa nervoso. Mas vamos assim. Ô, Bê, eu tava super nervosa. Falei, meu Deus, o que eu vou Eu falar? também. Não é nada. Eu também. Porque é outra relação, não é assim. É A gente não engraçado. faz isso, né? Não, É. a gente se encontra no Natal, nas festinhas, não é? É outro tipo de encontro. É difícil mudar
essa mudar e coisa da ficar. família. E aí, eu estava pensando isso, eu falei, será que eu vou virar uma outra pessoa estranha para ali, meio fingindo, né? Fazendo um personagem aqui. E fiquei nervosíssimo também. E aí, há 5 minutos atrás, eu olhei para o meu corpo e falei, não, calma aí, é Lia. Tudo bem, a gente passa por isso. Vamos passar juntos. Não, eu Vamos, fui me estamos. Já... preparando. Olha, Bernardo, Anotações, e eu quis me preparar, deixa eu te falar isso antes de tudo, assim. E eu também quis me preparar, porque eu pensei, bom, ali é uma pessoa que, além de ser super outras coisas, é também séria. Eu sei que ela vai se preparar, sei que darará. Eu falei, então eu também tenho que me preparar. Mas aí eu tô aqui com um monte de criança, além das 3 filhas, eu tô aqui com mais 2 amigos que vieram para cá ficar um tempo com a gente, que a mãe precisou viajar. E a Ana Maria estava com uma função e eu fiquei aqui com jantar, com tudo, e não consegui me preparar, sabe? Aí eu falei, ah, tudo bem. O que a olha, gente faz, né? olha, a primeira coisa que eu acho mais engraçada, porque talvez que eu acho essa coisa de te chamar de Ber, né? Sim, Porque, bom, eu li que, assim, bom, seus pais te batizaram, Bernardo Rinaldi Boticai. E isso. você não se será que você se identifica com Ber também? Porque Bernardo, você não, é porque eu sei que a Sil, né, sua mãe, que é minha irmã querida, ela te chama de Bernardo. E eu te chamo de Ber. Sim, Meus filhos te chamam sim, de Ber. isso. E toda uma leva paulistana familiar também, né? É Ber, tem um R, né? É. Eu me identifico mais com o Ber do que com o Bernardo, porque eu me identifico com o Bernardo quando a minha mãe me chama de Bernardo, que é minha mãe que me chama assim desde que eu nasci. Isso Uhum. tá tudo certo. Mas se outras pessoas me chamarem de Bernardo, eu vou achar estranho. Já o Ber, eu reconheço, porque tem toda essa veia paulistana que me chama assim até hoje, quando eu encontro e tal. Então tá tudo certo, pode seguir, não tem Não, problema nenhum. não vou conseguir chamar de botica. E eu acho Não, e eu também engraçado, vou achar estranho. às vezes eu falo para alguém, vocês conhecem o Botica? Claro. Daí eu fico meio assim, porque o Botica não sei se eu conheço assim a obra, né? Aham, Mas é, assim, a é, pessoa, porque eu amamentei você, isso é uma coisa muito forte, Bernardo. muito. É uma coisa que a gente não pensa, mas que foi um ato assim. Eu e a Sil trocamos de bebê para amamentar, né? Ela amamentou a Diana e eu amamentei Uhum. você. A gente fazia umas experiências assim. De peito, né? É, De mas alimentação, né? De dieta para os quando eu nenéns. penso nisso, eu tenho muitas memórias de você, assim, pequenininho, engatinhando. Você era sempre assim, sério. A Diana também era séria. E você também era um bebê que eu acho que era mais sério. Não era assim que ria toda hora. Vocês Sim. combinavam muito, né? Assim, e Sil e eu também. A gente fazia tudo igual, tudo junto. Duas paulistanas recém-chegadas no Rio, né? Com 2 bebês. E Há foi 40 anos atrás, né? Mais ou menos. pode imaginar como isso é possível? Eu, tô, eu não imagino, eu sou fruto disso, simplesmente, né? Uma coisa meio que eu não E consigo agora essa imaginar coisa tanto. de você, pai, né? Que eu acho uma É, coisa tão forte. Quer dizer, eu sempre acho que tem um filtro na minha relação com você. Claro, meu filtro é a Silvia. Porque a sim. gente, você sabe que a gente tem conversas infindáveis, quase Ah, assim, sim. não é diariamente, ó, Horas. mas a gente conversa horas, mil assuntos que vão fazendo assim, né? E eu Sim. sempre tem essa parte assim que eu falo, e o Ber? Aí, Assim como ela deve falar, Yadi, né? exatamente, daí eu falo, e as meninas? E a Ana Maria? Então tem sempre assim uma. E o Henrique? A Uhum. gente faz uma. A gente passa pelas nossas Passa por famílias, né? todos os. Mas eu imagino que você e minha mãe,
conversem também sem estarem conectadas, assim, sabe? Imagina minha mãe falando com você na cabeça dela ali, fazendo alguma coisa em casa, e você na sua, fazendo outra coisa, e de alguma forma vocês falando uma com a outra, porque vocês são muito, né? É um encontro, né? Desses que a gente fica feliz por existir, né? Na Por ter rua, a esse tipo gente de se encontro. conheceu na rua, a gente se encontrou por acaso na rua. Isso é muito legal, vocês dois. Assim, não existiu uma apresentação. Ninguém apresentou Não, vocês. Isso eu não não. sabia, por exemplo. Olha só. Eu estava andando com a Diana, eu morava ali no final do Leblon, vocês também moravam por ali. A gente morava perto, sem saber. E eu estava andando com a Diana, ela tinha 4 meses ou 3, e você também. E eu estava andando com ela no colo, eu acho, no carrinho, e passei por uma outra mãe também com um bebê. Hum, E aí ela falou assim: Você não é a Lia? Aí eu parei. É porque a gente fazia dança juntas, ou eu não lembro se a gente fez aula juntas em São Paulo, né? E aí eu falei: aham. Sou. E aí, Você não é a Lia, já foi. E aí durou Já. 40, tá durando 40 anos, né? Isso é muito legal, uma história Incrível. bonita. E essa da amamentação eu acho fortíssimo. Acho que eu só amamentei os meus filhos e você, mas pouquinho. E Mas eu? é Sim. uma experiência que nos liga, né? Que nos Sim, eu une. fiquei, olha, eu pensei bastante hoje sobre isso. A gente volta e meia quando a gente se reencontra nas nossas, né, encontros de fim de ano e tudo Uhum. mais, a gente sempre relembra esse lugar. E quando eu falo de você para outras pessoas e tal, e tudo mais, eu falo, então, olha só, a Lia me amamentou, tá? Tem sempre essa Eles acham que é pontuação. uma metáfora, assim, né? Não, mas é isso mesmo, né? Mas hoje eu fiquei pensando sobre isso porque eu divulguei o nosso encontro aqui, falando, eu inclusive falei, olha, hoje a minha terapeuta, nessa poesia, que é esse encontro aqui, Uhum, dessa desculpa que eu inventei de ser uma terapia e tal, mas uhum, que nunca deixa de ser, eu fiquei pensando sobre isso, que você me amamentou e minha mãe amamentou a Diana. E realmente, se a gente parar para pensar assim, fisicamente, né, como formação do corpo uhum, que temos, né, que eu e a Diana temos, se você me deu o seu leite nesse primeiro momento, primeiros meses da minha vida, que o meu uhum, corpo estava justamente absorvendo, com muita necessidade de uhum, absorção de alimento, que no caso é o leite, uhum. então o seu leite, ele construiu uma base junto com o da minha mãe, mas o seu foi uns golinhos, mas foi, né? Bem Mas complicado. foi, foram alguns golinhos, mas aconteceu. Então, existe uma formação física minha que Uhum. tá ligada a isso, não tem como fugir, não é uma brincadeirinha só, Não, sabe? não, É não. real, né? Participou. Aí eu fiquei pensando nisso e pensei, poxa, eu queria, né, também queria ter pegado um pouco do colostro, sabe, ali, daquele primeiro, daquele Mas primeiro leite. esse daí veio junto, porque eu acho que amamentar é um ato dos dois lados sempre, né? Então, alguma Sim, coisa eu peguei de você também. E uma coisa que sim, passa sempre na minha conversa com a Silvia, que eu acho uma coisa muito legal, que eu não sei se ela já te falou isso, mas eu vou falar agora, não sei se tudo bem, né, claro. Silvia? É que é assim, eu sempre falo para sua mãe, Sil, o Ber é um artista, é assim mesmo. Ele vai se encontrar, ou ele o caminho é assim. Eu sempre falo, não esquece, ele é um artista. E eu sei como é ser artista, eu sei como andar assim, sabe? Eu sei como é uma Sim. hora tá lá em cima, outra hora tá no meio, outra hora tá embaixo, outra hora não estar. Eu sei bem Uhum. disso, sabe? Eu acho que eu vivo ainda isso, mesmo com 65, sabe? Eu acho que talvez não dê para não viver sem isso, não sei, É, mas eu tenho a impressão que não tem uma questão de quanto tempo estamos aham, vivendo como artistas e tudo mais. Eu imagino que sempre é um caminho com muitas voltas, né? Com aham. muitas intensidades, né? E, E, e- e eu sim, escadas. sim. E, e uma outra coisa para falar de você, assim, que eu sempre fiquei assombrada, um pouco assim, sem palavras, com as coisas que você sempre produziu, porque elas eram sempre assombrosas para mim.
Assim, mas Uhum. de onde veio isso, né? Que o Bernardo inventa? Eu pensava sempre isso, né? Mas que livro, que coisas, ele escreve essas coisas, nem parece que ele tem isso dentro da cabeça dele. E todas as outras Sim. coisas que, de alguma maneira, mesmo que enviesada, eu segui, Uhum. né? E eu acho Sim. sempre me senti assombrada com o jeito que você se expressa artisticamente, né? É, aí eu li também que você acha poesia difícil. Não sei se você ainda acha, né? E eu achei isso engraçado porque quando eu escutei esse seu último disco, ele é, Uhum. eu poderia não escutar, mas eu poderia também ler ele em livro. Ele podia ser um livro, Uhum. poesias, Sim. entende? Só as E palavras, né? só É. as palavras também. E aí eu fiquei pensando, Sim. engraçado, acho que agora eu até separei aqui umas poesias para você, tá? Para Aham, você aham, comentar. ótimo. Por exemplo, eu achei uma que é tão que eu acho que tem a ver com tem a ver comigo, mas talvez te toque também um pedacinho só do Hilke, que fala assim, Uhum. olha, temo que se meus demônios me abandonassem, meus anjos também fugiriam. Eu achei isso tão incrível, essa coisa do... Muito me identifico. Uhum, eu também, que tem essas forças, né, que agem na gente, que às vezes nos Sim. silenciam, né, também. Eu acho que é É, importante, né, ter esse anjo do silêncio, né, nas nossas sim. atividades, na produção, tudo, né? É, e num lugar de jorrar também, né? Sem freios, né? Uhum, Porque assim, quando você fala, você falando agora de, de ler livros meus e ficar querendo encontrar esse lugar assombroso de onde vem, porque tem várias camadas e situações que são muito agressivas e são situações muito que você nunca vai esperar, talvez, de mim conversando comigo, você, outra pessoa, né? Porque a gente parte sempre do carinho, né? Para o uhum, diálogo uhum, para estarmos juntos e os uhum. encontros todos, o que a gente espera é que seja carinhoso, né? Então, de vez e o que eu estou querendo dizer agora é que eu faço uma aproximação disso com você e com seu trabalho, Ah, porque a gente também sempre tá, eu sempre estou te sentindo, né? Como uhum, alguém essencialmente carinhosa e que tem como ponto de partida o encontro e a beleza do uhum. encontro e tudo mais. E basta ver um trabalho seu e normalmente eu vou me deparar e quem for olhar quem for presenciar também vai ver situações de atritos e faíscas e brutais também, né? Uhum, uhum, Com a relação com o corpo e com o agora, e não precisa ser só o corpo porque é a dança, né? uhum, Mas eu uhum. não tinha feito essa aproximação ainda da gente. Aham. E acabei de fazer, escutando você falar do meu trabalho. Acho que. E aí volta para o poema do Hilke também, porque anjo e demônio, né, que também são formas já que a gente já conhece de nomear as coisas há muito tempo, que sejam namorados, né? Eu espero que Aham. os meus anjos e os meus demônios continuem sempre se relacionando e não fiquem cada um de um lado, senão acontece justamente o que está acontecendo com a gente agora, com o país, com o mundo, Uhum, né? uhum. Tá- Talvez a gente precise justamente reaproximar os anjos e os demônios para eles poderem viverem juntos, né? De alguma Sim. forma. E eu estava pensando uma coisa que às vezes me vem também, e está me vindo falando com você, que tem e que está me dando umas saudades danada, que tem uma coisa que nos une também. E que eu, quando você fala, eu penso no Tunga. E Uhum, de repente eu pensei no claro. Tunga, mas eu não sei muito bem por quê. E veio essa lembrança, assim, sei que ele fez a capa do seu segundo livro, que você mandou Sim, aquelas cartas, eu achei aquilo tão genial, aquelas cartas anônimas para o sim. Tunga, né? Porque o Tung é uma pessoa muito assim especial na minha vida.
foi sempre um amigo, ele foi um amigo muito querido, me ajudou assim a pensar várias coisas, sabe? E me Uhum. acolheu também quando eu precisava de silêncio, ele me acolhia só para eu estar em silêncio. E, e aí, de repente, não sei por que eu fiquei, quando você estava falando, eu pensei no Tunga. Eu acho. Primeiro, antes de eu falar o que eu acho, me explica melhor, porque eu fiquei curioso. Esse acolhimento de quando você precisava do silêncio, como que se dava? Você pode falar sobre isso? Olha, porque não sei, acho que cada pessoa tem uma relação diferente, né, com os amigos, etc. Cada amigo é um para um. E comigo, eu estava passando por um momento assim bem complexo da minha vida e estava pensando coisa de trabalho e tudo, mas muitas vezes eu precisava, eu ia, por exemplo, pedir, eu preciso, vamos conversar, assim, coisa do trabalho, coisa que eu estava pensando, estava meio confusa para seguir adiante e tal. Daí ele fala assim, claro, passa aqui, né, lá no pensatório dele. Sim, E às vezes eu, na verdade, não precisava falar. Eu chegava, a gente falava um pouquinho, aí tinha uma rede, eu ficava assim na rede quieta, durante um tempo. Isso já era uma conversa, sabe? perfeito, tá. E, Esse e acolhimento, você quer, venha para cá e aqui estaremos como é, for pode ser para natural e voltar. necessário. Uma vez eu me lembro que eu fiz uma aula de yoga lá com ele, com uma professora. Aí uma vez comi alguma coisa, eu vi alguma coisa, mas também não precisava falar tanto. Uma vez, sabe assim, era uma coisa que não era o Tunga, era um lugar que eu me sentia bem, sabe? Sim, sim. Assim, de graça mesmo. Muito, muito legal esse acolhimento no silêncio, né? Não, isso é incrível. Eu acho que quando a gente consegue e pode ficar em silêncio, né, com pessoas do nosso lado e tudo mais, porque que existe essa liberdade, é porque chegou-se a uma amizade mesmo, né? Uhum, Assim, uhum, você precisar falar, oralizar tudo o tempo inteiro, é porque tem algo que ainda não está 100% à vontade, né? uhum, Se você quiser ficar em silêncio, esse espaço é dado naturalmente, né? Que uhum, bom que você conseguiu isso com Tunga. Eu acho que no meu caso com Tunga, e aí a gente vai chegar num lugar na interseção da coisa, mas primeiro, quando eu conheci o Tunga, que foi uma pessoa por quem eu me apaixonei antes de conhecer pelo trabalho e tudo mais, eu já foi uma identificação inevitável, automática, conhecendo o trabalho dele. Mas depois eu conheci ele e eu era tão admirador e tudo mais que foi meio intenso, assim. Eu não queria, inclusive, eu não queria saber de silêncio. Eu queria falar para ele as coisas e saber dele o que ele queria, o que ele achava, o que a gente podia fazer uhum. e tudo mais. E ele não me deu muita bola no começo, até ele ler o meu primeiro livro. Aí ele veio atrás de mim. Ele falou: "Ó, li o livro, vamos lá." Ele precisou de algo a mais que foi Aham. pelo trabalho, o que eu acho lindo, não é problema nenhum. Sim, E sim. depois disso a gente ficou muito amigo. E eu acho. Por que tem tanto em comum, né? Eu acho que tem a ver com os desejos de existir. Eu acho que nós Uhum, três temos em comum um desejo, assim como várias outras pessoas, claro, uhum, mas existiu essa triangulação natural aí do Tunga, você e eu, e mais, ainda mais tendo nosso encontro já de muito antes, por causa uhum, da minha mãe e de você. Então, eu acho que tem a ver com um desejo muito intenso de viver e de expressão e de troca e de, né, uma necessidade de fazer a vida valer, né? Eu acho que o Tunga tinha uma necessidade o tempo inteiro de enaltecer a respiração, né? E, e tudo mais o que vem com isso. é. E olha, Bê, eu tô no processo de criação de um trabalho novo, né? Eu ia querer saber disso É, justamente. tô ali, é bastante sofrido assim para mim, sempre, né? É engraçado. Sempre, todo o trabalho, todo o Nossa, processo. eu acho muito assim uma coisa muito dura, dura porque não tem eu não tenho
assim, eu vou por aqui, eu não tenho um método. O método vem com a própria criação. Então eu Uhum. fico meio assim, sabe? Tateando no Uma escuro. saída, né? Tateando no escuro. E aí, um amigo meu me mandou uma mensagem falando: então, Lia, acho que é assim, que a minha pergunta vem dessa mensagem. Você fica ruminando. Aí você rumina, e vai para cá, e vai para lá, e rumina mais um pouco, depois costura aqui, depois faz não sei o que ali, e aí rumina. E eu até mandei de volta, é mesmo, eu sou uma vaca profana, né? Eu falei que fica ruminando. E aí eu queria te perguntar, eu queria saber sobre o que você rumina. Ah, tá. Pergunta grande, né? Assim, eu não acho fácil responder. Não, mas pode ser É, uma das coisas com a qual você rumina. Você rumina com palavras, tá. você rumina com sonoridade no seu Eu trabalho. rumino com palavra, sonoridade, mas eu rumino muito sobre o gesto de ruminar, que é uma coisa que talvez me atrase um pouco. Eu tô até hoje que eu ainda não entendo se isso eu faço bom proveito ou não. Talvez eu esteja lutando hoje em dia, com alguma maturidade, contra esse lugar de ruminar o ruminar, porque ruminar simplesmente aqui e ali, como você está falando que acontece com você, eu Aham. acho que mesmo que doloroso, que seja, que Uhum. difícil, que possa ser, por mais difícil, eu gosto quando eu não estou pensando sobre o que eu estou fazendo, e eu gosto quando eu estou sofrendo o fazer. Sei. Né? A Aí tudo bem, tá sofrência do difícil, a fazer. sofrência do fazer, porque é querer encontrar alguma coisa que está em processo já, você já está fazendo. É, comigo é palavra e melodia e ideia, que aí entra numa abstração mesmo. Eu tenho muitos desejos criativos que eu nunca pratiquei, por exemplo, e Uhum. como eu nunca pratiquei, eu tenho muitos desejos e anotações para realizar é, ideias com objetos, com performances, assim, sabe? Uhum. Uhum. E eu nunca realizei, eu nunca fiz, eu nunca me dediquei realmente a isso. E isso eu fico puto da vida, entendeu? De não, Mas não que aí eu fico só fica. ruminando esse É, ruminar, porque entendeu? eu estava pensando, você vai fazer 40 anos? Não, Vou fazer 39 e 39. logo Não é por causa depois da 40. sabe, Ber, que as coisas começaram a acontecer mais para mim, de eu entender mais o que eu estava fazendo depois dos 40. Engraçado isso, né? Então, sei lá. E aí tem outra coisa que engata numa outra pergunta para você, que talvez a gente tenha isso parecido também. E que eu acho isso extraordinário. Acho até que isso você puxou da Sil, com certeza. Que você tem uma família muito incrível, muito bonita, um amor lindo, né? Ana Maria, Sim, 3 meninas, né? A Helena, a Odete, Dalva, e como você é dedicado, um pai dedicado. Eu sei, tá, sim. Bernardo? Desculpa, É mas claro. eu sei. Não, mas imagina, isso eu sei que você sabe. E eu E sei eu de acho, você também. eu acho isso assim muito legal. Eu acho isso incrível. E, eu também cuidei bastante dos meus filhos, amamentei 2 anos cada um dos meus 3 filhos e tal. E eu ruminava muito durante esse período. Era como uma. Eu fazia as minhas coisas, mas ainda era assim, como uma incubadora, assim, sabe? Esse Uhum, uhum. era para depois eu poder saltar quando os meus filhos estivessem um pouco mais autônomos, né? E aí eu queria Sim, saber para você falar dessa, que eu também é uma das coisas, dessa sua relação com a família, com as mulheres, né? Você vive entre 4 mulheres, vocês fazem é tudo, isso. cuidam das coisas, estão com as meninas, levam para lá, fazem, cuidam, você e Ana Maria. Então, eu queria saber um pouco disso, combinado com o ruminar, sabe? Como é que é para você? Sim, sim. É, eu acho assim que seria muito golpe baixo da minha parte, Uhum. como eu já ensaiei ser covarde comigo mesmo, É.
porque eu fiquei um período grande sem apresentar trabalhos assim para fora, né? Só anotando, escrevendo, não gostando, tudo mais, até agora que eu lancei o disco mês passado. Mas eu estava há uns 5 anos, 6 anos, sem me expor, sem trocar nesse sentido, né? E eu poderia, no lugar da covardia que eu estou falando, é justamente falar isso para mim mesmo. Nossa, eu estou agora com uma família grande e eu me dedico a isso e não consigo mais fazer nada. Isso seria mentira, sabe? O lugar que me recolheu não foi o ruminar ligado às demandas dos afetos das Uhum, crianças e da família e tudo mais. São crises outras que não tem a ver com elas, né? É uhum, claro que com essa quantidade de gente que a gente quer cuidar e tudo mais, a gente dedica um tempo grande para isso e fica com menos tempo para outras coisas. Mas o que eu sinto, por exemplo, eu não compus, por exemplo, nenhuma música para Odete, para Helena, para a Dalva. Nunca fiz mas uma para música Ana Maria, nomeada. sim. Para Ana Maria, sim, várias. É. Mas o que é engraçado é que eu não me sinto culpado, não acho problema nenhum, pensando nesse lugar do ruminar que você perguntou, Uhum. porque eu tenho certeza que toda a produção que eu tenho, independente de eu estar expondo ou não, depois que essas pessoas apareceram na minha vida, as pessoinhas, Uhum, uhum. é tudo o que eu passei a fazer, mesmo que não esteja nomeado, endereçado, tem a ver com elas. Elas estão dentro disso, Com sabe? É uma certeza. coisa inevitável, assim. Uhum. Não existe nada mais que eu faça que não tenha elas dentro. Não tem saída, sabe? Uhum. Então, assim, eu não vou ficar aqui no meu quarto com violão me forçando a fazer uma música que eu fale o nome Dalva, que eu fale o nome Helena. Não precisa, sabe? Alguma hora pode acontecer, mas é porque eu fiquei culpado já um período por conta disso, Sei. sabe? Cadê Ah, a tá. música da filha tal, a música da filha... Nananã. Não, elas estão em todas as músicas que eu compus desde que elas aconteceram na minha vida. Uhum. Os meus Então, filhos isso deixa agradecem que não tem dança com eles, porque eles para assim, eles. porque eles ficam meio. Melhor assim, mamãe, continua assim, né? Estava pensando que é um período de nutrição também, né? Que você está nutrindo e sendo Sim, nutrido. E que essas coisas no tempo se transformam, elas te nutrem, né? Sem sim, você precise nomear as coisas ou dar nome. Estão também lá, acho. né? Eu acho que isso que é uma coisa que a maternidade me ensinou. E talvez a paternidade, do jeito como você está vivendo, também possa te dar essa nutrição Eu acho que é por absoluta, aí. né? Eu tô Um achando isso, amor, eu tô aquele sentindo amor isso. de filho, né? Que é tão gostoso quando eles são pequenos, que é incondicional, né? Nossa, é uma coisa de louco, é. É. Eu acho incondicional, é incondicional, não tem como. Eu Mas vem cá. amava, às vezes eu falo assim, nossa, que saudades que eu ia ensaiar, e quando eu chegava, eles gritavam, a mamãe está chegando, como se eu fosse assim, a coisa, mas era uma delícia, eu me sentia sentir por tudo. Aham. Mãe, aí eles desciam a escada, eu queria, eu quero abraçar primeiro. Hoje em dia não é muito assim, mas Já não quando é tanto assim. não, mas quando eu preciso me lembrar de uma coisa boa, eu amo escutar eles gritando mamãe quando eu chegava em casa. Aham, aham. Isso eu vou te contar, que eu acho que e para mim também não é um problema mesmo, mas aqui que tem esse time, né, das mulheres e eu, que são as quatro, né, a mãe, as três filhas e eu, tem um negócio que a gente fez com a pandemia, que foi assim, um rodízio, que é um dia a Ana Maria cuida delas e eu fico no meu canto fazendo o que eu quiser, trabalhando ou fazendo nada, nananã, e ela outro. Então a gente tem esse rodízio, né? Uhum. E aí, o que que acontece? Não tem muito esse papai, é sempre. Elas são todas umas viciadas na mãe, sabe? Então, a Dalva, por exemplo, né, que é a mais nova, que tem 3, ela todo dia vai na nossa cama
quando é o meu dia, e já virou isso, o dia do pai e o dia da mãe, ela olha pra mim e fala, hoje é dia da mamãe? Nunca ela pergunta pra mãe se hoje é dia do papai, sabe? Então, assim, é sempre a mãe. Elas são loucas, é um grude, e não é um problema. Eu sei que o amor tá todo bem distribuído. Mas é muito engraçado. Eu não vou ter essa saudade delas descendo a escada atrás de mim, porque elas descem a escada atrás da mãe. Sabe? Sei, E eu amo isso, eu amo ver isso. Não é um problema. Eu, sei. eu fico, eu, eu fico E, bem eu, feliz. o Ber, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, né? Mas você fez um filme também, né? Não Sim, fez? eu fiz. Eu É, fiz três é, filmes até agora. três, é. E sabe que eu não Quero vi fazer ainda mais. filmes, eu quero ver. Eu acho Você não legal viu? Ah, eu vou te mandar. não, de você ter esses apontamentos com objetos, performances. Eu acho que tudo isso vai logo aparecer. Mas aí eu li também um negócio que eu fiquei falando assim, engraçado, vou perguntar isso para o B. Eu li em algum lugar que os dois livros que você escreveu, eles começaram, tiveram a ignição, o ponto de partida com amores terminados. Que eles foram, né, os Aham. amores terminados foram a ignição para a Teve escrita. isso Eu aconteceu. li isso. E aí eu É queria verdade. é, aí eu queria saber quais são as suas ignições hoje, o que que te dá o ponto de partida. Sim. Ó, tem uma coisa que me dá ponto de partida hoje, que eu acho que é meio inevitável de todos nós. No momento mesmo, agora, está sendo existir nesse quadro em que estamos, assim. Uhum, uhum, É, essa equação Bolsonaro-pandemia, isso é uma coisa que eu não estou conseguindo pensar outras coisas. Quando as inspirações vêm, normalmente elas têm falado sobre isso. uhum, Não uhum, necessariamente uma coisa direta, né? Mas eu não estou uhum, conseguindo me sentir inspirado para outros caminhos, não, né? Então tem essa ignição da urgência, que sempre existiu, né? Se a gente for falar a uhum, uhum, realidade, sempre foi urgente, né? Nunca deixou de ser. Mas agora é essa composição ensandecida. Então isso tem sido uma ignição que eu fico até assim, caramba, talvez realmente eu tenha que só falar sobre isso agora. Ao uhum. mesmo tempo, já que você falou desses dois livros que a ignição foram términos de relação, que eu estava inclusive com raiva, e são livros muito antigos, na verdade, né? É, Eu publico, se for pensar, são três livros, na verdade, tem um que poucas pessoas souberam. Foram livros muito qual é esse distantes, poucas né? pessoas que souberam? Qual O é? terceiro se chama Tatuí, que é um livro bem pequeno, feito numa editora chamada Caratapa, que foi uma editora rápida que aconteceu para fazer uma coleção de cartonaria, que são livros artesanais e tal, feito com Uhum. papelão, material reciclado, pelo Pedro Rocha e Amora Pera. E que eu fui lá fazer meus compadre e comadre. E não é um livro que eu gosto muito, porque eu não estava inspirado e fiz um apanhado de frases que eu botava no Twitter, que eu achava interessantes e tal. Uhum. Mas é um livro que aconteceu. O mais legal desse terceiro livro é que ele sumiu, porque ele foi feito diagramado em. Esqueci o nome da ferramenta agora, e as letras sumiram. Então ele é um livro que evaporou. Isso eu acho bem legal. Mas uma ignição que tem agora, e eu vou falar um negócio que eu estava falando na minha terapia real, né? Que eu Ai, faço, ah, que eu faço com uma pessoa, uma vez por semana, e eu estava justamente falando isso, porque eu estou escrevendo um livro agora dedicado à Ana Maria. E é um livro que eu estou tendo várias. Eu vou abrir super uma coisa complexa. E eu é. estou tendo várias travas com o livro que não tem a ver com Ana Maria, tem a ver com eu não ter
confiar muito na escrita, na forma, em alguns caminhos e tudo mais. E aí eu conversando com essa terapia menos ficcional que Uhum, eu uhum, faço, ele me apontou, a pessoa que me acompanha, me apontou um negócio que eu achei incrível, que é, ele já me conhecendo e tal, falou, olha só, esses 2 livros que você escreveu há anos atrás, depois de términos de namoros e tudo mais, você estava com uma raiva, e eu estava falando, nossa, naquela época eu dependia de estar com um sentimento à flor da pele para aproveitar uhum, aquilo, e ele falou assim, então, olha só para você agora, você agora está muito amadurecido, você não está afim de ter que ficar procurando intensidades das paixões romantizadas, porque eu romantizava muitas pessoas, eu nem conhecia profundamente alguém, eu não tinha nem tempo para isso, sabe? E uhum. agora que eu conheço alguém profundamente, cada vez mais, que eu me relaciono com profundidade, sabe? Com várias intensidades e vários caminhos possíveis que eu e a Ana Maria abrimos, cada vez mais abas e abas se abrem e tudo mais, é um momento de eu não estou romantizando uma relação, eu estou vivendo uma Uhum, coisa uhum, com essa maturidade, né? E aí tem paixão, amor, tem todos os tipos de uhum, qualidades uhum, possíveis e tal. Então, quando eu comecei a entender isso, eu me deparei com um lugar que é trabalhar uma escrita de uma forma que não tem romantização, né, de uma invenção. Então agora eu estou tendo que trabalhar em cima dessa experiência que eu tenho com a Ana Maria. Tá fazendo sentido? É ignição, você tá. perguntou de ignição. Não, claro, claro. E é interessante, né, que veio essa pergunta falando de amores que terminaram e você está num amor pleno que envolve família, envolve esse amadurecimento, né? E aí é que vem talvez a, como é que fala? Esculpir a escrita, né? Que eu acho. Sim, é isso. E não é nenhuma Isso. questão de perder a naturalidade, mas eu me lembro um pouco dos processos que a gente vive para fazer uma criação. Até hoje vivemos um desse, que é assim, umas improvisações que primeiro a gente faz uma improvisação e dá um monte de coisa super legal, depois a gente tem que repetir, aí não sai mais, aí tem que fazer outro Aham, aham. processo. Ou então uma improvisação que é muito louca, que fica todo mundo perdido, que você não sabe o que fazer, mas que gera algum pensamento em algum momento que vai te ajudar. Mas esse burilar a escrita, que é o trabalho de artesanato quase, né, com a Uhum. escrita, talvez com esse amadurecimento que você diz, não no É isso sentido aí. careta, assim, sabe? Mas não Jamais, tem claro que nada não. a ver isso, tem a ver com uma outra necessidade, né, que a gente tem com em outro Sim. momento de cada momento a gente tem uma necessidade diferente da maneira como a gente se expressa no nosso trabalho, né? Talvez seja esse. Eu acho que você falou muito assertivamente agora, Uhum, aqui do que eu estou passando. Justamente agora entrou o trabalho de esculpir a escrita no lugar da maturidade não careta, uhum, porque também ela necessita de um afeto o tempo inteiro, de uma coisa afetada, inclusive, falando, né, dando liberdade a essa palavra da afetação. Mas agora eu fiquei com vontade de saber também de você, porque você falou esculpir escrita. uhum. E claro que a gente pode falar que uma coreografia é uma escrita também, mas eu vou puxar para o vocabulário esculpir movimento. Como que Uhum, isso acontece por aí? Né? Você falou do improviso, de vez em quando a gente improvisa e fica uma bagunça uhum. e não aproveita. Como que você como que se dá isso, esse processo? Não sei se é sempre da mesma forma, mas você esculpe as suas ideias, as ideias da companhia. É engraçado, eu sinto que eu sou mais esculpida do que eu faço o negócio, porque eu sempre trabalho no coletivo, né? Então, Uhum. os artistas que trabalham comigo, até falei isso acho que ontem, sem eles eu não sou. Mas ao mesmo eu só posso ser quando a gente está junto ou fabricando alguma coisa junto, né?
E o meu processo mas eu começo a trabalhar pelo menos um ano antes de estar com as pessoas trabalhando sobre aquilo. Então tem um Um processo ano antes sozinha. sozinha, mas Uhum, jamais me movendo, nunca. Eu fico uhum. lendo, eu leio, assim, tudo que que pode ser como ponto de ignição, de partida, vem da leitura. Então Uhum. eu vou colecionando uma bibliografia assim, e eu vou lendo. E é dessa bibliografia que vem imagens. Você Depois, anota elas? São eu palavras que... anoto no livro, assim, ó, tô aqui, sei lá, vou anotando, assim, nos livros que eu leio, eu anoto umas palavras do Esse é o seu lado, mapa, né? Então, os seus mapas são anotações nos livros. totalmente. Então, tenho várias anotações. Ah, isso Legal. aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. E aí, um livro me leva para o outro. E aí, eu vou descobrindo o terreno que eu quero, que eu gostaria de trabalhar. Mas eu não tenho assim ideia de como a gente vai penetrar nesse terreno, né? Porque Tá. a Essa ideia escrita da penetração vem quando você traz, quando você leva para o coletivo. exatamente. Daí eu vou falando as coisas que eu tenho pensado. Aí Uhum. eu coleciono várias imagens também, assim na internet. Pego uma, depois eu vou imprimindo todas essas imagens. Então eu Uhum. tenho imagens que também são ignição para mim. E aí eu trabalho um pouco com essas imagens. E aí uma coisa vai puxando a outra. E uma pessoa, cada pessoa que está ali, cada artista, né, que está ali, ele vai trazendo o seu universo também. Então, não é o meu processo nunca é bastante eu sozinha, né? Toda a parte anterior. Depois, Anterior também a o esse. processo de criação, eu fico sempre horas com todo mundo, mas depois eu tenho um trabalho que eu tenho que fazer sozinha, né? Eu tenho a minha parte de pensar o que é isso que a gente está produzindo. E aí é que eu estou nesse momento exato, porque o trabalho ele tem cada trabalho, pelo menos para mim, tem a sua própria forma de se organizar. Então eu não chego com uma fórmula, eu não tenho a menor ideia. E Que isso é bom. terrível. Parece que eu estou assim patinando, que é a primeira vez que eu Aham, estou fazendo um negócio e eu falo, gente do céu, mas o que é isso? Eu achei que eu tinha pelo menos, sei lá, aham. acumulado uma certa sabedoria, então, para fazer uma criação, mas realmente é do nada, assim, que as coisas Mas, brotam. eu acho, Lia, não dá para ter certeza, mas eu acho que se você sempre chegasse com alguma ideia mais certa de um formato e tudo mais, não ia ser tudo muito diferente do que você apresenta, né? Do que a companhia apresenta. Vamos Talvez fosse ver, mais né? engessado, né? Porque É, é, você já teria algum molde, né? Algum padrão, né? Para seguir, né? Talvez esse lugar terrível, difícil, seja essencial, né? Para os seus trabalhos serem como são, né? Serem cada um uma voz, né? Um eu caminho até, novo, né? Um convite é, novo, né? tem até, mas eu não sei quem é esse poeta português que falava assim que as palavras que a gente só chega na alegria por uma escada de incêndio. E eu gosto disso, assim, né? Porque Sim, é a alegria, é chegar em algum lugar que você deseja. Isso aí me lembra também uma sim. palavra que o Tunga sempre usava muito, e eu acho que eu adoro essa palavra. Ele usava a palavra rigor. Não sei se você lembra disso. Hum, Sempre que eu ouço rigor, eu penso no sim. Tunga, né? Uhum, E você olha a obra do Tunga, se a gente olha, eu pelo menos olho com esses olhos, tem um rigor de sim. balanço, de peso, de lugar onde as coisas têm que estar naquele momento, mesmo naquelas Aham. performances que a gente fez juntos, que parecia que era tudo assim, não era. Ele sabia exatamente o Todo que ele tem um queria, rigor. É, né? Ele chegava lá, dava as ordens e falava o que ele achava e tinha aquele rigor, mesmo naquela sim, loucura. Isso sim. eu fico sempre assim, eu penso bastante que rigor, porque ele sabia muito o que ele queria. E eu falo assim, meu Deus, eu preciso ter esse rigor. Aonde está o rigor em mim? Cadê o meu rigor que nem aquele para Cadê o meu rigor que me abandonou? Isso dá uma música.
Mas eu entendo perfeitamente isso pensando no Tunga. Eu vejo, por exemplo, esse rigor em algumas instalações, alguns objetos dele, que é assim, o utensílio, a ferramenta que ele usou só para prender uma bengala na outra, eu vejo que ali ele pensou, não foi qualquer objeto que ele quis colocar ali, que não é nem o protagonista do Aham. objeto, mas ali tem um desejo ali, um rigor. É. É, mas você tá se tirando desse rigor e eu não consigo ver você sem esse rigor. Eu Não, acho que eu ele sei que mora você em tem mim, esse tá? rigor. Não, ele mora em mim, É, mas aí até eu consegui me apropriar em determinadas situações para, por exemplo, construir um trabalho novo, é um caminho árduo, mas não tem problema, é assim, né? Aí eu separei um outro trechinho de poesia, vai. já que você diz que poesia é difícil, eu não acho que é impossível você achar isso, porque você é um poeta, talvez por isso que você Mas isso já mudou, isso já mudou. ah, bom, que bom. Mas aí eu ficava pensando assim, olha, eu adoro a Adília Lopes, ela escreve assim. Eu amo isso. Às vezes eu leio assim, é só duas. Para que servem poetas em tempos de penúria? A primeira pergunta. E a segunda. E para que servem tempos de penúria? Eu amo isso. Faz um, Demais, hein? faz um Isso é negócio. um poema? Não, é parte de um poema, mas é que eu Parte, sim, adoro sim, sim. essas duas Aham. coisas juntas, né? Que eu sempre penso isso e que porque a poesia de uma certa forma ela te deixa também li não sei aonde assim quase que é como quando eu leio poesia eu subo eu fico assim suspensa sabe no ar ela Uhum. me deixa assim no ar mas só um Aham, aham. pouquinho tá não é flutuando ela faz assim, Tá. assim comigo e Mas é uma suspensão que você consegue. Essa suspensão te leva a observar com mais clareza as coisas ou não tem a ver com isso? não, é uma sensação física. Eu leio poesia, eu amo Tá. poesia, assim. Então eu leio e falo assim, Uma levitada, uma eu levitada. dou uma levitada básica, assim. Quando eu leio, tem que ser assim, boa para mim, né, a poesia. E Claro. às vezes eu me privo de ler poesia para não ter isso, porque eu não estou podendo me distrair, Não está sabe? podendo levitar muito. Agora tenho que ficar com o pé no chão, então vou deixar a poesia Sim, de lado, assim. sim. É, eu acho que essa. Qual é a primeira frase que você falou? Em tempos de Para que penúria, para que serve serve o para poeta, que o servem poema? poetas em tempos de penúria, né? Que é Sim, essa coisa, né? E depois, e para que servem tempos de penúria, né? Então ela sim, volta assim. perfeito. Eu sempre entro em conflito, e não é contra a frase, a pergunta, mas eu sempre entro em conflito com o lugar do romantizar, né? Porque a poesia, o, o, o gesto, né, de se confiar, de se acreditar que vale, né, que vale fazer o poema ou existir poeticamente e tudo mais, eu espero que ele valha para além dos tempos de penúria, né? Uhum, Apesar de entender que é essencial em tempos de penúria, porque vira vacina, né? Vira cura também, né? uhum. Tanto que depois, para que vale o tempo de penúria, né? Também, né? Realmente, Para perfeito, né? fazer Esse poesia, jogo. é para É, fazer para fazer poesia, poesia. né? É. Mas você, olha só, então vamos lá. Eu acho que, para começar, uma coisa que eu te sabia que eu ia te falar hoje, não tinha como não falar. Tem uma coisa com todo, e eu acompanho, né, você desde sempre. Tem Uhum. um negócio que acontece comigo para todo trabalho que eu vou ver seu, que eu choro do começo ao fim sem parar e eu não sei direito. Claro que tem um lugar que me emociona, que eu posso endereçar, um gesto aqui, uma voz aqui, né, uma voz do corpo, ou uma voz mesmo e tal. Mas tem um outro lugar de um choro que eu não consigo nomear, é mais é uma suspensão também, sabe? Uhum, Que uhum, acontece. E eu tô ligando isso também
para além da gente se conhecer e tudo mais, há uma coisa que é sempre intensa. Eu acho que eu nunca, e vou falar isso só por mim, senti algum momento de algum trabalho seu de uma respiração branda, sabe? Uma coisa. Agora é para você esquecer que está aqui. Não, o tempo inteiro eu sinto que estamos aqui, está Uhum, acontecendo isso. uhum, E eu quero saber se isso é uma coisa que vem só da minha experiência, estando uhum, presente nas suas apresentações, uhum. ou se é uma coisa que acontece que você acha que também você propõe isso naturalmente e tudo mais. Eu não tenho essa proposta, né, Essa inicial. intenção. Eu não tenho. E eu acho uma coisa muito engraçada, não sei se você sente assim, mas eu sinto que os trabalhos, eles de repente têm uma vida própria. E mesmo que você Hum, queira ir para um lugar, você não consegue mais ir para aquele lugar que você queria, porque ele já vai indo já, para um já, lugar. já, E às vezes ele abre um caminho lá que te desafia, que você não tem as ferramentas, você tem que construir ferramentas para ir com esse trabalho, né? para seguir com isso. Para seguir com esse trabalho. Então, talvez a intensidade que você sinta, eu acho que eu acredito ela, as pessoas com quem eu trabalho, porque Uhum, cada uma delas dá tanto de si ao longo do tempo, né? Cada criação, às vezes, é 8 meses, 9 meses de uma convivência diária. Então, tem tanto da intensidade desse encontro no cotidiano, com todas. Agora, então, né, é um momento muito diferente para fazer uma criação, apesar de nós termos um lugar muito privilegiado na cena brasileira da dança, né, contemporânea, uhum. porque eu tenho, enfim, conquistei ao longo dos anos parceiros que permitem com que eu possa fazer meu trabalho hoje, pagar as pessoas e ter muitos privilégios, né? É um Sim, momento bem diferente para fazer uma criação, né? Ainda mais lá no Centro de Artes da Maré, onde é o Centro de Artes que eu criei junto com a Redes da Maré. É o claro. centro nervoso, é o centro mesmo de todo o projeto da Redes da Maredes não ao coronavírus, do projeto de conexão saúde, né? Que tem junto Uhum. com para vacinação, tem distribuição de cesta básica, mas não é pouca, é um monte. O lugar é tomado por cestas básicas, pessoas, trabalhadores. A gente está trocando teto durante essa criação e teve inundação. Então, acho que talvez eu acredito essa intensidade, a essa força que a gente tem para se agarrar e não desistir, sabe? Uhum, Porque uhum. é barulho, é coisa, é gente que entra, é gente que sai, a gente testa toda Sim, semana. Então tem uma porção de coisas que dizem não. sim. Então esse Que dizer sim no cotidiano, acho que cria para qualquer trabalho uma maravilha, força perfeito. que faz assim com as pessoas. Eu acho que é mais isso que talvez Sim, você tenha sensibilidade para sentir. Porque eu sinto isso faz também. sentido mesmo. Né? Eles Não é só, definem. não é, você está dizendo que não é só a voz, a intensidade daquela obra apresentada, é tudo que envolve a existência daquele momento em que a gente está presenciando, né? Porque eu não acredito muito nisso, assim, que vem uma coisa solta no ar. Acho que, a, Também não. o trabalho, pelo menos o trabalho que eu faço, ele se tece ali no cotidiano, com coisas muito básicas, assim, com chão, de arrumar chão, de limpar chão, de cuidar dos objetos cênicos, desse encontro, de se perder, de se encontrar, de se ter embate, sabe? Ele vem Uhum, disso. E nesse território, que eu acho que é um território que traz muita mais complexidade ainda para a criação, claro. né? Então, acho que Sim, isso tudo, de alguma forma, o trabalho ele carrega com ele. Impossível que não, ele claro. carrega o território, né?